Olá, estamos chegando com o programa Educa Floripa. Hoje vamos revisitar alguns projetos, rever alguns espaços inspiradores e relembrar ações importantes na área da educação. E a gente começa o programa falando sobre inclusão. A Rede Municipal de Ensino é referência no trabalho Inclusão de Crianças com Deficiência. Para saber como isso acontece na prática, nós fomos até o NEIM Professora Otília Cruz, que fica no bairro da Coloninha. Vamos conferir. A arte pintada no muro do NEIM Professora Otília Cruz já revela a realidade vivenciada dentro do espaço escolar. Aqui, assim como em outros núcleos de educação infantil do município, o ensino é inclusivo e todos aprendem juntos em sala de aula. A gente vai sempre moldando, né? Porque eu acho que quando a gente trata de educação infantil e inclusão, a gente nunca vem com a aula, vai dar sempre como a gente quer, né? A proposta nem sempre funciona. Muitas vezes a gente muda ou é de acordo com o que eles necessitam, né? Então, assim, a gente sempre procura um caminho aqui, um ali, é chamar eles mais para perto, o que interessa mais eles, para trabalhar da forma que a gente tem o interesse deles. Porque não é só o grupo todo, né? Então tem que ser algo que eles tenham esse interesse. Mas a gente está num momento que a gente vem para aprender com eles, né? Então, assim, eu não venho preparada para dar uma aula sem entender como é que eles vão trabalhar. Às vezes eu trago uma proposta e nem sempre é aquilo que a gente consegue fazer. Então, a todo momento há aquela mudança, uma proposta diferente e é sempre tratado, sempre todos iguais. Mesmo que em alguns momentos a gente chame eles para a roda ou eles não entendam, né? A gente sempre vai dirigir a palavra a eles, a gente sempre chama eles para sentarem. Eu sei que ele não vai me responder, mas eu vou dirigir a palavra para ele esperando que ter um retorno, né? Nós aprendemos muito, né? Então, é isso, é uma troca, é um trabalho em grupo, sempre no coletivo. Sempre com um olhar mais aberto um para o outro, né? A gente nunca olha apenas um. Então, mas eu também não sou aquela que eu vou sentar com ele e vou ficar só com ele porque, né, ele precisa de uma atenção maior. Ele é igual a todos. A gente senta com todos, a gente procura a resposta no olhar de todos, cada um do seu jeito, mas a gente tem muito essa questão dessa troca. A educação inclusiva transformou o NEIM em um ambiente para todos, um espaço onde as diferenças não são vistas como problemas. Assim, esses pequenos aprendem desde cedo a se respeitarem. Nós temos essa questão da igualdade entre as crianças, né? E a gente acredita muito que nós aprendemos muito com as crianças com deficiência, né? O professor adulto, né, o diretor, qualquer função que a gente estabeleça dentro da unidade, trocar experiência, né, conviver com essas crianças é um aprendizado maior muitas vezes para nós do que para a própria criança. E a gente percebe isso também nas relações estabelecidas entre eles, né, entre os pares, né? Como as crianças aprendem convivendo com o diferente, né? E isso para nós é o nosso trabalho assim que mais nos emociona e nos motiva a dar continuidade nesse trabalho da inclusão, que de fato é um trabalho de muito respeito, né? Muito acolhedor. As famílias, quando nos procuram, já sentem esse acolhimento. Então acredito que o NEIM tem essa diferença, né, no trabalho da inclusão. A inclusão na prática é a criança que tem a necessidade, né, ali a deficiência, se sentir igual aos colegas, né, de sala. A gente visitar uma sala de crianças, né, e elas estarem ali naquele movimento, todas juntas, independente das suas necessidades e das suas limitações, porque todos temos necessidades e limitações diferenciadas, né? Então, para mim, a inclusão é isso. Para que o aluno com deficiência possa participar com mais eficiência do contexto escolar, o NEIM Professora Otília Cruz conta com uma sala multimeios, um atendimento educacional especializado. Eu estou aqui com a Valquíria e com a Ana Luísa numa sala multifuncional para saber um pouquinho mais sobre o trabalho delas. Meninas, o que acontece aqui não é um trabalho terapêutico? Não, é um trabalho pedagógico em que a gente vai atender algumas especificidades do desenvolvimento das crianças que têm alguma deficiência ou altas habilidades ou autismo. E nesse processo a gente vai entender que especificidades essa criança tem de desenvolvimento, em que ela tenha potenciais e quais são as fragilidades. Dentro desse estudo de caso que nós fazemos,
a gente vai entender, dentro das potencialidades e das habilidades que essa criança tem, o que a gente pode desenvolver o melhor dela, para que ela continue participando e se envolvendo cada vez mais dentro do contexto escolar. A ideia é justamente essa, contribuir para o desenvolvimento dela, para que ela possa aproveitar ainda mais a sala de aula, o contexto da sala de aula. O atendimento ele não substitui o ensino regular, eles estão no grupos, incluídos nos seus grupos, conforme a faixa etária. Esse atendimento vem para complementar ou suplementar a necessidade dessa criança. E efetivamente, o que é estimulado aqui? Depende, claro, de cada caso, né? Mas alguns exemplos. Isso, a gente faz um plano de atendimento educacional especializado e aí, de acordo com cada criança, nós temos alguns objetivos. Por exemplo, trabalhar a atenção, os processos mentais superiores, atenção, concentração, memória, em alguns casos são esses. Outros, trabalhar a coordenação motora, tudo de maneira pedagógica, né? Comunicação alternativa, Isso. aumentativa ou suplementar. Geralmente vai vir de acordo também com os processos mentais superiores. Nos casos de altas habilidades é possível ter que fazer um enriquecimento curricular junto com o professor de sala de aula. Aqui em educação infantil é um pouco menos, né, o que aparece ainda de identificação, mas também a gente pode ter que fazer esse tipo de trabalho. E como a criança chega até aqui, ela vem através da indicação do professor ou ela já vem através de um diagnóstico? Depende. Nós temos crianças que já já fazem a matrícula na unidade com diagnóstico, já são encaminhadas para a gente conversar com a família. Tem outras que é solicitado dos professores uma observação para que tenha um encaminhamento da unidade educativa. Então, a unidade educativa, junto com os profissionais envolvidos com essa criança, encaminha para uma avaliação multidisciplinar ou, em alguns casos, com um neurologista, né? Mas geralmente para a equipe multidisciplinar. O que a gente considera evolução e aprendizagem vai depender muito do processo que a própria criança está desempenhando ali, conseguindo fazer. Então, esse processo vai depender tanto da nossa participação, do nosso envolvimento, quanto da criança, quanto da família, quanto também a sala de aula, né? E tudo isso se transforma num único conjunto. E a gente vê, muito nítido assim, que as crianças se concentram mais, que elas passam a atender melhor, elas comunicam melhor, elas acabam interagindo mais com o ambiente, com os colegas, com o professor, com as famílias também. A gente vai percebendo que a mudança de processo intrafamiliar muitas vezes modifica a partir do momento que essa criança começa a conseguir um desenvolvimento melhor, que ela vai conseguindo ter mais instrumentos para colocar as habilidades que ela tem em ação, né? Que trabalho bacana, não é mesmo? E agora a gente vai dar um passeio para conhecer a Escola Básica Municipal Maria Conceição Nunes, no quadro Minha Escola. Olá, meu nome é Zélia, sou secretária da Escola Maria Conceição Nunes, do bairro Rio Vermelho. Vou apresentar a escola para vocês. A escola existe desde 2004, em maio de 2004 foi fundada essa escola e estou aqui desde 2004. Mas já trabalhei na rede, já trabalho na rede desde 1988. Nós temos 1.400 alunos, de primeiro ao nono ano. É uma escola grande, com muito movimento. Aqui são duas quadras, temos duas quadras, uma coberta, né? Que foi reformada agora, né? Temos também o parquinho, os alunos brincam, né? Os alunos de primeiro ao quarto ano, no parquinho. Aqui é uma sala de aula, aqui é o quarto ano. Uma sala bonita, né? Que vocês estão vendo, tem ar-condicionado, data show. Porque é uma escola grande, né? Até de primeiro ao nono ano, né? Então os maiores, eles cuidam do menor, entendeu? Então essa aqui é a rampa, né? Aquilo ali são os trabalhos que as crianças fizeram, tá? Trabalho de arte. Eu vi a escola crescendo assim todos os dias. Eu recebo famílias, né, na secretaria, né, pedindo vaga. São 5, 6 famílias assim, durante o dia, né? Pedindo vaga. E cresceu muito.
Antes era só essa aula aqui, nós não tínhamos aquela sala lá, aqueles espaços lá, né? Só tínhamos uma quadra, né? Então aí depois foi construída, né? Por causa do número de alunos, né? Então necessidade, né? Construímos mais salas de aula, mais 9 salas de aulas. Então, né, agora está essa movimentação de aluno porque nós estamos no recreio, tá? E são alunos maiores, né? Do 9º, do 8º. Recreio é separado. Agora é o recreio do dos anos finais. Merenda também. Então, né, agora está na hora de recreio, né? Nós temos merenda, né? É uma merenda muito boa, tá? Todos os dias há um tipo de merenda diferenciado, um cardápio. Todos os dias elas fazem, né, um cardápio diferenciado e é uma alimentação muito boa. Zélia, tem também toda uma parte do apoio pedagógico. Sim, nós temos o apoio pedagógico, que é o contraturno, né? As crianças almoçam na escola, então elas passam, quem está no apoio pedagógico passa o dia inteiro na escola. Almoço, né? No outro turno elas estão para a sala de aula. Aqui é a sala de arte. Então, a nossa escola é uma escola muito grande, muito ampla, né? Tem uma estrutura muito boa, né? Temos sala de informática, laboratório de ciências, biblioteca, quadra, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente dá uma paradinha agora para visitar a biblioteca do NEIM, professora Otília Cruz. Lá a gente conversou com a professora Delba Ferreira Costa, que falou sobre como o estímulo à leitura pode começar antes mesmo dos pequenos aprenderem a decodificar as letras. Um mundo de descobertas incentivado desde cedo. A partir dos 2 anos, os pequenos do NEIM Professora Otília Cruz já começam a ter contato com a magia dos livros. Todas as semanas, cada turminha tem hora marcada para visitar a biblioteca. Nesse espaço planejado, elas ganham intimidade com os livros e aprendem a viajar através de figuras e letras. E não é só isso não. A cada semana, cada um dos pequenos escolhe um livro para levar para casa. Cada grupo tem um horário semanal para vir na biblioteca. Aqui eles entram, escolhem um livro com calma, sentam no tapete, deitam nas almofadas e aí eles levam na sacola literária, que cada criança tem a sua sacola literária, leva o livro para casa, ficam alguns dias, que é determinado lá em sala, e depois volta o livrinho na sacola literária, eles vêm e fazem a devolução na biblioteca. Então, que fosse o ambiente mais aconchegante possível, mais acolhedor, chamativo, que incentivasse mesmo esse gosto, esse despertar do interesse pelos livros, né? Então, até tem alguns brinquedos também que são estratégicos também, que eles gostam muito. Eles pegam a boneca, né, um exemplo, sentam ela no tapete, contam histórias para a boneca. Então, é o globo que eles olham e já se interessam por saber ali os países onde a gente mora. Então, a lupa que serve para pesquisa, né? Eles gostam de fazer a pesquisa dos livros, que tem livros de enciclopédia. Tem vários gêneros literários, para eles terem acesso a todos, né? O maior número possível de gêneros literários, desde os livros para bebês, livros de pano, livros de plástico, né, até os livros convencionais. Os livros são fornecidos, a Prefeitura Municipal de Florianópolis envia, né, vários exemplares, o acervo, a grande maioria é fornecido pela Prefeitura, e também recebemos doações. Então a gente seleciona, quando vem doações, seleciona os livros que vão vir para cá e outros que podem ir para a sala também, para manuseio das crianças em sala. Então é feita essa seleção sempre antes de ser catalogado aqui, colocada a etiquetinha da biblioteca. E o que você observa no desenvolvimento das crianças, quando elas começam a ter contato com a tranquilidade do parar
para ler, né? Para apreciar a leitura. É visível, assim, vai despertando o interesse delas. A gente percebe isso claramente porque elas gostam de estar aqui, elas cobram quando a biblioteca não abre, por exemplo, né? E muitas vêm nem querem ficar o máximo de tempo possível. Então, esse desenvolvimento da imaginação, o gosto pela leitura, o ampliar o vocabulário, desde a mais tenra idade, né, é bem importante esse acesso. Nós organizamos assim a questão ali da étnico-racial, multicultural, o livro que trabalha sentimentos e emoções, não que os outros também não trabalhem, mas é que assim o professor vem e pergunta, um livro que trabalha sentimentos e emoções. Eu já achei que esses aqui, né, esses que estão nessa parte, aqui é os clássicos, contos clássicos, que são contos de fadas, né, sobre alimentação, os que trabalham sobre os animais, né, fundo do mar, e assim mais ou menos nós dividimos para ficar mais fácil. Até quando as crianças perguntam, têm interesse sobre algum assunto, a gente já direciona. É um espaço mágico. Aqui as interações acontecem de forma muito especial. O diálogo que se dá aqui dentro, a interação criança-criança, criança-adulto, é bem visível assim, o gosto deles por estarem aqui, né, por virem visitar a biblioteca, eles cobram. E é o espaço de leitura, de pesquisa, e as crianças às vezes falam, né, mas eu não sei ler. E eu comento com elas, você sabe ler? Porque quando eu pego um livro e mostro uma figura, né, o que está acontecendo aqui, e eles vão me relatando, eles estão lendo uma imagem. É uma forma de leitura. Então, eles não decodificam ainda, né, as letras, mas eles fazem a leitura da imagem. Isso é uma fórmula de leitura. Então, eles gostam, né, quando ouvem isso também. A Educação Infantil de Florianópolis trabalha com letramento, onde a criança tem que estar inserida nesse mundo letrado. Ela já nasce, inclusive, né, inserida nesse mundo letrado. Então, quando ela tem esse contato com a literatura, ela está desenvolvendo a criatividade, a imaginação, né, a fala, o vocabulário. A gente sai da biblioteca do NEM Professor Otília Cruz e vai para a biblioteca Osni Regis. Muita gente ainda não conhece, mas nós temos no centro de Florianópolis uma biblioteca particular aberta ao público e que vale a pena visitar. O espaço reúne títulos cuidadosamente selecionados durante uma vida toda e guarda parte da história de Osni Regis. Hoje nós viemos conhecer um lugar muito especial, um lugar onde a magia do conhecimento acontece. Nós estamos na Biblioteca Professor Osni Regis, que fica aqui no centro de Florianópolis, na Mauro Ramos. Uma biblioteca de cinema inspirada num clássico de 1960, na verdade, um musical. Aqui você encontra mais de 15 mil títulos e está aberta ao público. Quem vai contar essa história para a gente é a filha do professor Osni Regis, a professora Isabel. Na década de 60, tínhamos uma casa no Estreito, o escritório e a biblioteca dele foi ficando pequena. Aí ele fez um anexo, que acabou. A minha mãe tinha horta, galinheiro, tinha parreira de uva, e teve que sacrificar tudo para ele construir uma área enorme, onde ele fez para poder abrigar os livros. Depois, ao longo da década de 60, ele foi deputado federal em Brasília, e lá ele foi comprando livros, lendo livros, juntando livros. Então, quando ele retornou em 1971, aquela biblioteca que nós tínhamos lá no continente, ela já não comportava trazer os livros de Brasília. Então, ele comprou essa casa aqui no centro e tinha essa área atrás. Então, fez o projeto da biblioteca para poder abrigar os livros que ele já tinha aqui acumulado e os que ele foi comprando em Brasília, né? E é interessante que ele viu o filme ali no começo dos anos 60, o My Fair Lady, e até tem um livro aqui com as fotos do filme, né?
E impactou muito ele, a biblioteca do professor, né? Do filme. E então ele pediu para o arquiteto que fizesse uma biblioteca inspirada naquela biblioteca do My Fair Lady, onde tem essa solução do mezanino, né? O mezanino, a escada de madeira. Ele era professor de Direito da Federal ali desde 1950 e poucos, e também foi professor de Sociologia do curso de Serviço Social. E ele vai adquirindo livros também pensando nos alunos, né? Então, sempre trouxe os alunos para consultar, para emprestar livros e disponibilizou sempre o espaço das bibliotecas dele. E depois que o pai faleceu em 91, ela ficou um tempo fechada, minha mãe já estava morando num apartamento. Nós resolvemos, então, abrir para o público, né, para fazer o que o meu pai já fazia. E a minha mãe também, né? Minha mãe era professora de literatura, sempre trouxe alunos para estudarem aqui. Foi professora do Instituto de Educação, professora de português, trazia alunos para dar reforço da nossa casa, né, na nossa biblioteca. E então nós resolvemos, a partir de 98, a gente abriu a biblioteca, criamos uma fundação e disponibilizamos a consulta do público. Alguns livros a gente empresta, outros que são raros só pode consultar aqui. Mas ela está aberta ao público todas as tardes desde 98. Mas eu digo sempre para as pessoas falam, Isabel, esse empenho todo na preservação da biblioteca, a memória do teu pai, claro que é para preservar a memória do meu pai também. Mas a questão é a preciosidade do acervo. Eu digo, olha, se fosse livros porcarias, porque tem muita coisa ruim publicada, entendeu? Coisa de baixa qualidade. Se fosse um acervo que não fosse extraordinariamente bom, a gente não preservaria, né? Então, cada livro foi escolhido e são livros que atravessaram o tempo. A educação infantil é considerada uma das etapas mais importantes na formação das crianças. O momento no qual elas começam a existir fora do convívio familiar e passam a receber ainda mais estímulos focados no desenvolvimento integral. Aliás, você já parou para pensar a respeito do papel da educação infantil? Correr, brincar, interagir, aprender a se expressar e a fazer conexões. A educação infantil abre um leque de possibilidades e ajuda a criança a se descobrir e a descobrir o mundo à sua volta. A etapa inicial da educação infantil acontece na creche, chamada na rede municipal de NEIM, que recebe crianças de 4 meses até os 3 anos de idade. A segunda fase acontece na pré-escola, que vai dos 4 aos 6 anos e é obrigatória. A educação infantil é a primeira etapa do ensino básico e é o primeiro contato da criança com a experiência escolar. E ela é extremamente importante para que no futuro essa criança se transforme em um adulto mais independente, proativo e criativo. Quer saber por quê? É nessa fase da vida que as crianças desenvolvem as principais capacidades humanas, né? A capacidade de andar sobre os 2 pés, né? Ser bípede, é desenvolvida nessa faixa etária, a aquisição da linguagem, da fala, o desenvolvimento da memória, da imaginação. Então, a educação infantil tem esse papel de pensar no desenvolvimento integral das crianças que potencialize essas capacidades humanas. A partir das interações que a criança desenvolve, que ela tem possibilidades de potencializar o seu desenvolvimento. E na educação infantil, todas as ações do cotidiano são pensadas com uma intencionalidade pedagógica, né? Desde os momentos mais corriqueiros, com os bebês, por exemplo, como a troca de fralda,
em que o professor já tem um planejamento de, ao trocar a fralda, e narrando para o bebê o que ele vai fazer, né? Olha, agora eu vou trocar tua fralda, eu vou pegar tua perna para tirar a calça, eu vou limpar a sua barriga. Todo esse movimento de narrar ao bebê as ações do adulto ajuda o bebê tanto a identificando seu próprio corpo, sabendo que tem partes que têm nomes e em especial no desenvolvimento da linguagem, né? Então, a possibilidade de quanto mais cedo a criança ingressa na educação infantil, mais são ricas as possibilidades de interação e de experiências que essa criança vai viver para o seu desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é muito importante. A organização do cotidiano na educação infantil, ela, em geral, é uma permanência de 11 horas diárias das crianças nesse espaço, né? E é uma rotina constituída. Então, todo o espaço é planejado para que ela aprenda a adquirir esses hábitos culturais. Nos momentos de parque, no momento de uma contação de história, de uma atividade mais direcionada, há sempre uma intencionalidade para contribuir aí nas interações e nas experiências da criança. Nesse lugar de como as crianças se relacionam, interagem, a brincadeira é o ponto central, né? A gente tem ela aí no nosso currículo como eixo estruturante, estruturador do trabalho, porque ela é a atividade principal nessa idade, né, nessa faixa etária, que vai potencializar o desenvolvimento da imaginação, que é a capacidade humana mais elaborada, digamos assim, né? É a função psicológica superior humana de maior elaboração, que é a linguagem e a imaginação. Então, é só por meio da brincadeira que a criança tem essa possibilidade de desenvolver a imaginação. E aí ela tem esse lugar de eixo na organização do trabalho pedagógico. Por isso que, por vezes, vai chegar numa unidade educativa e vai ver as crianças em diferentes cantos, algumas com uma brincadeira de casinha, outra com pistas de carrinho, algumas folheando livros de história, se deixando levar pelas histórias. E esse movimento, que é múltiplo, ele é todo intencional, né? Então, esse é o lugar da organização do trabalho na educação infantil. Toda a organização, esse trabalho intencional que a gente tem, ele é respaldado por uma teoria, né? A gente tem, então, hoje como base nos documentos da rede, do ponto de vista da psicologia, a teoria histórico-cultural, que teve como principal percursor o Vygotsky, né? Então, ele define aí as etapas do desenvolvimento humano pelas funções psicológicas superiores. Eu vou trazer aqui uma média de idades, né? Ela não é rígida, mas em geral é nessa perspectiva que a gente tem pensado a condição do trabalho, enfim. Que de 0 a 2 anos, a principal função psicológica superior que a criança vai desenvolver é a linguagem, é a fala. Então, o trabalho é potencializado para ajudar a criança na aquisição dessa linguagem, né? De 2 a 4 é o desenvolvimento da memória, que é na manipulação dos objetos, a nominar os objetos e saber que determinado objeto tem um nome, outro nome, vai ajudar as crianças no desenvolvimento da memória. E de 4 a 6 é a brincadeira, essa é a principal função que potencializa o desenvolvimento da imaginação, né? Então, é a partir dessa perspectiva de desenvolvimento humano que a gente também vai respaldando a intencionalidade do trabalho. Olha, eu vou te dizer, a gente sempre na equipe comenta, enfim, de que a possibilidade de valorizar a infância e a criança, eu acho que isso é o nosso principal foco do trabalho, né? Olhar para a criança como esse sujeito, que é um sujeito histórico, socialmente situado, de direitos, que é protagonista, que é autor, que tem a possibilidade de criar, de inventar, de se expressar. Então, eu acho que o que nos move é esse lugar de valorizar a criança. Historicamente, a criança era vista como aquele sujeito inacabado, né? Era uma perspectiva de que a criança precisava se tornar um adulto para se tornar um sujeito na sua completude, né? E hoje a gente tem uma outra perspectiva, né? De que a criança é um sujeito de pouca idade, mas ele é um sujeito, né? Não é algo a se tornar. Ele já se constitui um cidadão, uma pessoa, um sujeito desde bebê, né? Então acho que esse lugar de valorizar a criança mesmo, né? De que ela tem muito a nos dizer, a gente tem muito a aprender com elas. E é nessa troca, né, de relação entre adultos e crianças, entre as crianças entre elas, que nós todos nos constituímos humanos, né? Então é um pouco isso que nos movimenta. As escolhas que os profissionais fazem da forma como organizar o espaço de uma determinada maneira e não de outra, também é demarcada por uma intencionalidade do que quer possibilitar que as crianças vivenciem. O programa Educa Floripa fica por aqui. Até mais!